Ei, você aí, melhore a sua resistência de uma vez por todas. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E estamos aqui mais uma vez com o nosso querido professor André, professor Luiz e o nossa ilustre presença, professor José Cassidori Júnior. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo novamente. A honra é toda minha. Fico muito feliz de participar novamente. Terceira ou quarta participação já. O senhor já pagou os boletos e voltou, né? Sinal que gostou, né? Gostou. É isso aí. Foi bom. Galera, para quem não conhece, professor José Cassidori, mestre em preparação de atleta e esporte de alto rendimento. E é isso, galera. Hoje o nosso episódio ele vai girar em torno da resistência, mais especificamente sobre os fatores limitantes da resistência. Não é isso, professor Cassidori? É, mais ou menos por aí, né? Vamos começar esse bate-papo, desse assunto aí. Galera, antes de mais nada, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores Go Coffee, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Lembrando que na Go Coffee, 10% de desconto usando o nosso cupom, tá bom? Luizão. Perfeito. Bom, então dando início, né, aproveitar que o professor José Cassidori Júnior é uma enciclopédia ambulante, nada mais justo do que iniciar dando a definição daquilo que é capacidade física, né? Porque nós vamos discutir a resistência e, não obstante, muitas das vezes nós acabamos fazendo um pouquinho de salada com o conceito daquilo que é capacidade física, né? Então, perfeito. Professor, o que você poderia falar para nós de definição de capacidade física? O que é? Capacidade física? Resistência, A resistência, mais especificamente. Capacidade física e capacidade física resistência, que são coisas... Tá. Dois conceitos, então. Dois conceitos. Vamos para deixar bem claro. Tete a tete aqui, dois conceitos bem interessantes, Agora, né? se vira. Se vira, né? Mas, antes eu já falar assim, diretamente, uma observação importante nesse contexto, que eu acho que é válida, é que toda vez que a gente fala sobre capacidades físicas, muitas pessoas acreditam que sabem, né, o que significa. Capacidade física, força, resistência, rapidez, flexibilidade, coordenação. Mas a pessoa ela não entende o conceito. Né? O que existe de incomum, por exemplo, entre flexibilidade e resistência, para que elas estejam no mesmo grupo conceitual, né? Que seria o conceito de capacidade física, né? Então, assim, capacidade física, de uma forma simplificada, resumida, né, direto ao ponto, seria um conjunto de particularidades ou até mesmo propriedades morfológicas, funcionais e psicológicas, ou como alguns preferem até mesmo psicomotoras, que asseguram a efetividade de qualquer atividade muscular e garante, obviamente, a qualidade de sua execução. Então, toda vez que a gente fala de qualquer tipo de exigência muscular, a gente está falando de alguma capacidade física. Por exemplo, quando uma ginasta faz um movimento em grande amplitude, tem uma grande exigência muscular. E quando você vai estudar o porquê que ela faz esse movimento em grande amplitude, é por causa de um conjunto de propriedades morfológicas, né, anatômicas, bioquímicas, que garantem que esse músculo possa, de fato, ali ter um maior estiramento, uma maior amplitude de movimento, né? Todo o conjunto de músculos, né? Articulações, todo o tecido conjuntivo, aquilo que a gente chama de aparelho locomotor, né? Que é o todo. Da mesma forma, quando você pega lá, por exemplo, um velocista ou um atleta de força, ele também vai ter um conjunto de particularidades morfológicas, funcionais e psicológicas que vão garantir aquela ação com maior quantidade de força ou um trabalho prolongado e é importante que exige resistência. A gente dizer isso, né, professor? Embora nosso tema vai girar em torno da resistência hoje, mas saber que a capacidade física, ou as capacidades físicas do esporte, elas não trabalham de forma isolada, né, professor? Sempre no fundo de uma tem outra trabalhando. Então, todas são importantes. Por isso que a gente resolveu separar por temas específicos de cada capacidade e trazendo a brilhante mente do professor Cassidori para a gente conseguir falar justamente sobre esses fatores que limitam o desempenho da resistência, negligenciando por hora as outras capacidades, né? Mas lembrando que é muito importante. Então, se você é profissional da educação física, papel e caneta na mão que vem aula por aí. Uma aulinha 0800 com o mestre aqui, pessoal. Mas isso que o André falou foi bem importante, né? Sobre essa integração, né? Realmente, uma capacidade física sempre acontece no fundo de outra. Não existe capacidade física isolada, manifestação isolada. A gente até estuda
de maneira isolada para compreender esses fatores Mas que são no gesto esportivo. que tem um peso um pouquinho maior na determinação do resultado. Mas elas estão sempre juntas. Por exemplo, quando a gente fala lá em resistência, claro que eu ainda não conceituei resistência, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas só para exemplificar, a pessoa está correndo por tempo prolongado, mas para ela correr naquela velocidade, ela precisa de uma certa aplicação de força. Sim. A força não é condição básica para qualquer movimento. Perfeito. Não é? Só que para ela executar aquela passada naquela amplitude, tem uma exigência de flexibilidade. E para que ela consiga, de fato, aplicar aquela força e para que ela execute aquele movimento daquele jeito que ela planejou, ela precisa de uma coordenação, ela precisa de um comando que vem lá do seu sistema nervoso central. Então não existe capacidade física isolada, nunca, sempre está integrado. A diferença é que dependendo da natureza daquela atividade muscular, que no caso é determinada pelas regras de uma modalidade esportiva, você vai ter o peso um pouco mais para lá, ou o peso um pouco mais para cá, que é a predominância. Ou até pela particularidade do próprio atleta, né? Às vezes tem reserva de melhora em determinada capacidade, outro atleta da mesma modalidade tem uma reserva em outra capacidade física, né? Então um é mais flexível, precisa treinar mais a força, o outro é mais resistente, precisa treinar mais a flexibilidade. Perfeito. Então vai muito também do entendimento do profissional que está gerindo ali aquela preparação daquele atleta para identificar esse problema, né? Excelente. Ótimo. E agora, de fato, né? Definindo resistência. Solta a verba. Vamos lá. E lembrando, né? Resistência é a capacidade física que você consegue, assim, colocar mais definições dentro desse conceito, né? Por exemplo, você conhece lá o que é resistência. Aí você vai subdividindo ela, né? Você consegue ali ramificar em diversas definições para explicar o mesmo conceito. Mas, novamente, de uma forma resumida, simplificada, objetiva, podemos dizer que resistência seria aí basicamente a capacidade do ser humano de executar trabalho por tempo prolongado e de forma efetiva, superando a fadiga que se desenvolve no decorrer desse trabalho. Perfeito. Isso seria a resistência. E obviamente que a palavra-chave na discussão de resistência é a fadiga. Fadiga. Né? E fadiga é um conceito bem interessante. Conceituei já. Já conceitua. Já coloca aí. Não, posso falar. Então, basicamente, pessoal, aproveitando que o professor conceitou resistência, né? Ele falou que existe uma associação direta com um componente muito determinante, né? E que, de certa forma, está relacionado com a resistência, que é a fadiga. Então, basicamente, a fadiga é a diminuição da capacidade do aparelho locomotor ali do músculo de dar continuidade por conta de... vamos dizer assim, talvez uma opressão relacionada a questões bioquímicas, né? Então, bioquímicas, fisiológicas. Né? Então, você perde a capacidade porque justamente... Mudanças desfavoráveis, né? Funcionais desfavoráveis. Mudanças bioquímicas e funcionais que são desfavoráveis para a continuidade do trabalho, né? A manutenção da qualidade desse trabalho e a potência. Né? Então, quando a gente fala em fadiga, a gente não está falando apenas em continuar. Né? Por exemplo, quando a gente analisa um corredor de longa distância, o melhor corredor de longa distância, o que tem maior resistência, é o que aguenta correr mais tempo ou é o que corre mais rápido aquela distância? Que corre mais rápido. Corre mais rápido. Então perceba que a resistência ela não tem a ver apenas com a continuidade do trabalho, mas também com a manutenção de certa potência. Sim, perfeito. Certo? A qualidade. Né? Então, às vezes, a gente até mantém o trabalho. Agora, não na mesma potência, ou seja, a gente já está tendo uma perda ali qualitativa em virtude, em função dessas mudanças bioquímicas e funcionais favoráveis. Não é só de caráter quantitativo. Né? Exatamente. Manter a alta capacidade de trabalho, né, por tempo prolongado. Eu vou dizer que é principalmente qualitativo. Na certeza. Grande maioria das modalidades esportivas, a gente tem uma exigência de qualidade. Né? Você pega lá o pessoal que vai para a Olimpíada para correr a maratona. O pace está sempre ali na casa dos 3 minutos para baixo. Você pega os caras que correm 10 mil, 5 mil, o pace está para baixo de 2,45. Nossa. Então, assim, é muito puxado. É muito forte, né? A velocidade, né? 5,5, 5,8 metros por segundo, né? Então, é o fator mais importante mesmo, né? E uma coisa também, talvez valha a pena a gente frisar. Claro que eu sei que a nossa resenha aqui ela atinge diversos públicos, né? Mas acho que acredito que principalmente profissional de educação física. Né? Quando a gente fala em mudanças bioquímicas, né, que são desfavoráveis, a gente tem que lembrar lá da bioenergética. O que são essas mudanças bioquímicas desfavoráveis? Por exemplo, acúmulo de fosfato inorgânico, acúmulo de creatina livre,
Aumento da concentração de íons de hidrogênio. Íons de hidrogênio, que talvez seja um dos principais, diminuição do pH, lactato elevado, amônia, certo? ADP, AMP, IMP, amônia. Creatina quinase no sangue, consequentemente, talvez? Creatina quinase no sangue, assim, é fadiga, né? Mas a gente já entende ela como tardia. Né? 24 horas depois. Assim, é mais uma forma da gente observar um efeito cumulativo de treino, né? Assim, o cansaço das sessões anteriores, mas não como momentâneo, né? Perfeito. Mas, por exemplo, momentâneo ainda a gente podia falar, por exemplo, de diminuição da reserva de glicogênio. Né? Quando o atleta ele esgota a reserva de glicogênio, para ele manter a potência se torna difícil, porque a gordura é aquela coisa, né? É um substrato que ele até dá mais energia. Mas é mais custoso. Mas é mais custoso, precisa de mais oxigênio. Então você tem menor potência na via metabólica. Então, assim, ela te dá muita energia, mas ela te dá energia devagar. Né? Eu sempre faço assim, essa analogia, né, pra gente entender. Igual quando você vai acender a churrasqueira no seu churrasco lá, né? Se você colocar álcool na churrasqueira, você joga um fósforo. Ele vai queimar relativamente rápido, vai acender. Mas se você jogar gasolina, ele praticamente explode. Por quê? Porque ele queima tudo de uma vez. Ou seja, ele entrega toda a energia potencial química ali que tem naquele líquido, né, naquela gasolina, de uma vez. As reações acontecem muito mais rápido. Instantaneamente. Né? Então, uma liberação de calor muito maior. Então, é como se fosse isso, né? A ideia de potência, né? De uma via metabólica. A gordura né? é seu álcool carboidrato, e o carboidrato é a gasolina. Né? Perfeito. E a gente pode usar como exemplo, né? Voltando às churrasqueiras, né? A própria gordura. Não tem gente que acende o churrasco com óleo. É verdade. Você usa o óleo, faz uma chama grande? Não faz. Mas faz uma chama muito mais duradoura e que vai permitindo ali, às vezes, o carvão atingir aquele estado de brasa, né, que a gente fala, né, de uma forma mais efetiva. Perfeito. Então, assim, de fato, você perde menos, né, quando você faz com o óleo, por exemplo. É a mesma ideia. Coloca né? um papelzinho, você faz na gordura, você tem no azeite. quase caloria infinita, né, para executar trabalho. Igual eu falo, você caminha. Pô, caminhando você aguenta ficar horas, talvez dias, caminhando, né? Claro, ninguém tem essa motivação toda para querer ficar caminhando aleatoriamente. Mas se você precisasse caminhar, se fosse uma situação de sobrevivência, você poderia caminhar por 2, 3 dias, cara. Agora, correr na zona, por exemplo, do limiar anaeróbico, 1h30, acabou o glicogênio, já era. Então, assim, substratos energéticos tem a ver com fadiga, tem fadiga neural, por exemplo, acúmulo de potássio no interstício, que atrapalha a repolarização das células, né? Perda eletrolítica no suor, desidratação, né, aumento da viscosidade do sangue, né, perda de volume plasmático. Então, assim, fadiga a nível de mudança bioquímica que a gente estava falando, pô... Multifatorial. Nossa, multifatorial. Tem tanta coisa. Dá para falar fosfato protonado, fosfato diprotonado. Né? Tem muita coisa. HPO4, H2PO4, tem um monte de coisa, né? Que dá para debater. Como o professor né? falou a respeito da qualidade, né? Tem 3 fatores importantes, né? Que é a questão cinemática, dinâmica e rítmica da técnica que acabam sendo comprometidas por conta da opressão. Principalmente por causa dessa questão bioquímica. Da fadiga, né? E funcional o quê? Ventilação pulmonar, né? Frequência cardíaca, perda eletrolítica também por causa da questão do suor, né? Então, as atividades fisiológicas em si, claro, né, que bioquímica e fisiologia são áreas que se cruzam, né? Sim. Mas a gente sempre está entendendo assim, né, que a bioquímica é o estudo ali no nível molecular das reações químicas, né? E já a fisiologia é o funcionamento daquele sistema. Por exemplo, o funcionamento do músculo, o funcionamento do coração, o funcionamento do sistema respiratório, né? Cardiovascular, respiratório, exatamente. Então, isso é fadiga. Então, resistência é tolerar a fadiga que se desenvolve no decorrer do exercício sem perder as características cinemáticas e dinâmicas da técnica que são tão importantes para manter a efetividade. Que às vezes a gente associa com resistência com não ter fadiga. E pelo contrário, isso é um erro. Né? Fale sobre. Bom, então é porque não tem como não ter fadiga, né? Então, na realidade, a resistência é ter a capacidade de dar continuidade no trabalho, respeitando essas particularidades qualitativas, apesar da fadiga. E não sem ela, né? Não tem como a gente... É bem engraçado, fadiga, né? Porque às vezes tem alunos assim, né, que perguntam se tá passando um treino lá glicolítico, por exemplo, né? Tiro de 1 minuto na esteira lá. Vai ficar fácil um dia? Não vai, né? Porque o método não permite que fique fácil. Você vai aumentar a intensidade
Se você se adaptar àquela intensidade, a intensidade vai ser aumentada para condizer com o estímulo que a gente quer, Esse é o nível de resistência. Né? Esse é o nível de resistência. Conseguir produzir muito trabalho. Exatamente. Aquilo que você fala, né? Não é porque, vamos dizer lá, um corredor de 400 metros olímpico não vai chegar cansado no final. Ele vai chegar morto, vai chegar com o posterior travado, vai chegar com ânsia de vômito, frequência cardíaca 200, a fadiga, né? 30 milimol de lactato, vai chegar exausto. É só ver como é que fica a técnica no final, é totalmente prejudicado, só chacoalhando o braço, se virando para não morrer. Passada curtinha, tronco ereto, tudo errado, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista... Por conta da fadiga que se desenvolve ao longo do trabalho. Então, fadiga compensatória, né? Que a gente chama. Então é isso. Professor, daí nós vamos dividir a resistência geral e especial. Perfeito. Né? Defina para nós esse componente de resistência geral e resistência especial. Depois entramos na parte de, vamos dizer assim, dos fatores que limitam a resistência. A gente vai tópico por tópico. O que vocês acham? Perfeito. E até só aproveitar essa questão do Andrezão muito importante, o professor podia elucidar a respeito que existem, como o professor falou, na resistência, existem múltiplas ramificações dela e que muitas das vezes elas falam a respeito da mesma coisa e até tem um ponto dessas ramificações que talvez não esteja tão certo assim, né? Tem vários, né? Na verdade, tem vários. Então, talvez se quiser falar um pouquinho sobre isso, seria muito legal, né? Então, é bom que você falou isso, porque o André citou o seguinte, né? Quando a gente vai discutir esporte, que a gente trabalha nessa questão pedagógica, a gente resume alguns fatores dentro do conceito de geral e especial. É a forma mais simplificada de entender. Porque quando a gente vai estudar resistência geral e resistência especial em cada fator, você vai quebrando e você consegue ouvir termos como resistência local, global, regional ou global. Resistência aeróbia ou anaeróbia. Resistência psíquica. Né? Enfim, né? Tipo uma capacidade psicológica de tolerar, por exemplo, a acidez, de aguentar o sofrimento, certo? Resistência relacionada com estar acostumado a percorrer grandes distâncias. Porque, por exemplo, eu estou correndo muito bem, meu limiar anaeróbio está lá em cima, meu pace está bom. Mas na hora que chega ali no fim da reserva de glicogênio, com uma perda eletrolítica significativa, não consegui fazer a devida reposição, o clima está quente e úmido, aquele estado psicofisiológico, ou seja, as alterações psicológicas provocadas pelo estado fisiológico alterado. Às vezes essas alterações elas influenciam tanto na pessoa que é como se ela desistisse. Sim. Vou fazer assim, outros exemplos até, falando em parte psicológica. O André já tem essa experiência, acho que o Luiz tem também. Quando você pratica jiu-jitsu, né? Quem é faixa branca, né? Mas juvenilzão, que nem eu mesmo, né? Eu vou lá no jiu-jitsu, sou faixa branca, eu só apanho, né? Tem posições do jiu-jitsu que às vezes eu desisto. Porque o que acontece? Como eu ainda, pelo menos agora, nesse momento, em 2025, em março de 2025, eu ainda sou faixa branca, eu tenho pouco repertório motor. Então tem situações lá que, por exemplo, eu enfrento no jiu-jitsu, que o cara coloca lá, tipo, joelho na minha barriga, já pegando ali no diafragma, certo? Entra ali naquela posição dos 100 quilos que o pessoal fala. Tem um outro golpe também que às vezes o pessoal faz quando faz a montada, que eles pegam um kimono e... embora com você. Não. Eles colocam em cima de você de um jeito que o kimono ele deixa você no escuro. Eu esqueci o nome do golpe agora, mas enfim, né? O meu amigo lá, o Renato lá do Rio de Janeiro, você conhece, né? O Renato é mestre, né? Faixa preta, né? Ele mesmo. Um abraço pra ele se ele assistiu. O Renato é fera. Pô, outro dia eu fui treinar, que eu tava lá no Rio, né? O Renato me deu esse golpe aí, cara. Eu desisti. Eu falei, Renato... o cara casado o pior que é o seguinte, né? Energia até tem ainda. Só que na hora que você chega ali naquela posição e eu falo, putz, não sei como resolver esse problema, porque me falta repertório técnico. Então aquilo já baixa a minha motivação de um jeito que eu falo, eu não vou encarar esse problema. Que é o quê? Já tô hiperventilando porque fiz força pra caramba, já passei do limiar, já fiz acidose nos músculos, meu coração já tá lá tipo a 180, eu já tô sofrendo, aí o cara bota o joelho no meu diafragma. Daí pra respirar já fica ruim, porque a respiração fica curtinha, né? Ao invés de você dar, né, usar toda a tua capacidade vital, encher o pulmão, você só consegue respirar curtinho, canudinho, né? Curtinho, porque você não consegue expandir a caixa torácica, né? O cara tá apertando. E aí você fala, o que eu vou fazer aqui? Você não tem repertório. Daí o cara tipo, ainda cobra a tua cara com kimono. Você bate. Então, por exemplo, tem uma parte psíquica. Sim, da resistência. Certo? Da resistência. Né? E daí tem a parte, por exemplo, de tolerar a acidez, talvez relacionado com o mecanismo de tamponamento. Aí você tem essa questão, tipo...
central ou periférica? Tá pegando a parte cardiovascular ou tá pegando a parte periférica, mitocondrial ou somente vascular, tirando o cardio, né? A questão ali de angiogênese que a gente fala, né? Você produzir mais vasos sanguíneos para cercar melhor a fibra ali, fornecendo mais oxigênio. Então, essas pequenas coisas, né, que podem limitar o desempenho, elas vão criando subdivisões e subdivisões e subdivisões infinitas. E aí, às vezes, os treinadores eles não conseguem conversar. Porque eles não sabem o que é mais importante ou menos importante. E aí fica aquela bagunça. Cria muita polêmica terminológica, né? Cria muita polêmica terminológica. Máxima, né? Que erros terminológicos levam a erros metodológicos. Exatamente. Se eu não sei sobre aquilo que eu falo, eu tendo a errar na metodologia, né? Exatamente. Eu confundo, né, as coisas, né? Eu vejo isso com muita frequência. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, resistência geral, né, que você pediu o conceito, poderíamos dizer que resistência geral é a capacidade do indivíduo de executar trabalho com uma boa qualidade e por tempo prolongado, porém, esse trabalho ele não tem semelhança com a prática esportiva, necessariamente. Então, você executa um exercício de caráter global, que envolve grande parte da massa muscular, por tempo prolongado, com uma boa efetividade. Lembrando que sempre esse trabalho tem que ter algum grau de transferência para a nossa prática, certo? Então, por exemplo, quando o cara faz lá, vamos supor, uma rodagem, né, seja no remo, seja na corrida, seja no ciclismo, os exercícios cíclicos, né, que a gente chama. Isso vai gerar alguma influência, principalmente a nível cardiovascular e respiratório, que pode servir como apoio para um futuro desempenho numa prática de jiu-jitsu, por exemplo, numa prática de judô, numa prática de tênis de campo, de futebol, que já são exigências que fogem bem disso. Ou seja, capacidade de executar trabalho prolongado de uma forma efetiva com exercícios que não necessariamente se pareçam com a modalidade esportiva ou que não necessariamente exijam o máximo dos mesmos fatores limitantes daquela modalidade esportiva. Resistência geral. Já a resistência especial é justamente o quê? A capacidade de você executar trabalho que tenha alto grau de semelhança com aquilo que a sua modalidade exige. Por exemplo, a gente pega um jogador de futebol. A resistência do jogador de futebol não é marcada por corrida de velocidade média de forma contínua por tempo prolongado. O jogador de futebol ele faz uma sequência de sprints com pausas curtas, onde nessa pausa curta ele não tem tempo suficiente para se recuperar por completo para o próximo estímulo. Então ele dá um tiro de velocidade. Teoricamente ele precisaria, vamos supor, de 3 minutos para se recuperar. Daí, às vezes ele vai descansar 40 segundos, às vezes ele vai descansar 10 segundos, às vezes ele vai descansar 1 minuto e meio. E ele tem que estar pronto para executar outro tiro, então ele tem que se recuperar rápido. Então essa exigência que o jogador tem, ela só é treinada de uma maneira específica. Você não consegue treinar isso, por exemplo, fazendo só rodagem. Imagina lá um jogador de futebol entrar num córrego com um barco e fazer remo de forma prolongada para fazer um estímulo cardiovascular. Será que ele vai ter um grau de transferência bom, por exemplo, para a prática dele? Talvez não. Mas talvez se ele correr, que também é geral, um grau de transferência já um pouco melhor. Perfeito. Certo? Ou seja, ele queria as premissas, né, que a gente sempre discute. Então, em definição, resistência geral, ele não se parece, certo? Você executa exercício não específico de forma prolongada e efetiva, só que isso me dá indicadores, como eu citei, né, gerais. Por exemplo, meu sistema cardiovascular funciona muito bem, é muito provável que eu tenha um bom débito cardíaco, meu organismo como um todo capta, transporta e utiliza o oxigênio bem, certo? Já quando eu vou para a ideia de resistência especial, é a capacidade de eu executar trabalho efetivo e prolongado dentro das exigências da minha modalidade esportiva. Pô, o cara lá que faz jiu-jitsu lá, pô, tá tomando um sufoco lá, tem que sair daquela posição desfavorável, tem que fazer muita tensão muscular, tem que empurrar lá o quadril do colega que tá, tipo, fazendo ali uma posição, tipo, 100 quilos, por exemplo, pro cara não vir pra montada, tal, tem que fazer muita força. Essa tensão muscular envolve bloqueio isquêmico, porque a tensão muscular é quase... dentro quase daquela ideia que você tem de isometria, né? Ela é quase isométrica, então você já não consegue fazer o sangue circular bem ali. Então vai acarretar um processo, por exemplo, de acidez. Aí você tolerar essa acidez, você conseguir manter a pegada. Ou, na hora que eu solto aquela relaxadinha, já recuperar, né? Tipo assim, já tamponar um pouco daqueles íons de hidrogênio, já recuperar um pouco da reserva de ATP miofibrilar, creatina, fosfato. Então, essas demandas caracterizam aquilo que é o que a gente chamou de resistência especial. Então tem essa diferença. Ainda tem, né, coisas como, por exemplo, resistência competitiva também, né, que daí envolve a resistência especial mais o fator psicológico. Que é por diferente, exemplo, né?
É diferente. O cara em competição vai responder de uma forma. Em treino, o cara não vai replicar aquilo que ele faz na competição. Né? E não só pela demanda da competição, mas por causa de questão psicológica também. Sim. Por exemplo, se o cara está no treino, muitas vezes ele está tranquilo. Quando ele chega na competição, o peso social da competição exerce sobre ele uma pressão psicológica, certo? E às vezes gera uma ansiedade ou coisa do tipo. E isso altera, por exemplo, gera mudanças funcionais. Sim. Por exemplo, sistema endócrino, libera mais adrenalina, noradrenalina. Então, assim, ele já perde um pouco daquela economia, fica em estado de alerta, gera tensão muscular em músculos que nem precisavam entrar no trabalho. O Zertsorsk cita no livro dele lá, a questão da mudança da frequência cardíaca quando ele colocar os levantadores de peso frente à barra lá, né? Se alterava a frequência cardíaca ou não, se estava mexendo com o fator psicológico dele ou não. Caraca. Então, Às vezes só te falar, ó, vamos colocar o peso do PR. Na hora que o cara olha para a barra, escuta a informação, a frequência cardíaca sobe um pouquinho. sobe. Né? E isso ainda porque a gente está falando assim, atleta experiente. A gente consegue Atleta ver isso de na elite, prática, por exemplo, do amador, de uma forma bem simples. Há um tempo atrás, eu comecei a treinar boxe. E eu até falava isso pro professor de boxe lá, conversando com ele, né? O professor Marcelo. Você pode estar treinando boxe há meses. Se você nunca fez um sparring, no dia que você faz o primeiro sparring, é treino. Mas é como se fosse a situação competitiva. Primeira Porque luta. como você não tem confiança, ainda você tem muito medo, tipo, de apanhar. Tipo, por exemplo, você não sabe como é tomar um soco, né? Então você fica, pô, se eu tomar um soco, será que vai machucar muito? Será que vai doer? Então assim, você fica num estado de alerta muito grande. Sim. Então isso aumenta a tensão muscular como um todo, certo? A adrenalina fica alta, a frequência cardíaca fica alta. Até mesmo a parte bioenergética é como se fosse antecipada. Ao invés de você estar vamos supor, usando o lipídio como fonte de energia porque a intensidade está baixa, já vem para uma glicólise antecipada. Porque você já está com entende? Porque a noradrenalina, já tá adrenalina ali. elevada. A adrenalina já está ali ativando as enzimas responsáveis pelo Mobilizando massa. O cara já tá metabolismo querendo ir no glicolítico. banheiro. É só pegar você que é corredor, né? Tá na largada da corrida lá, Quer urinar. quer ir no banheiro toda hora. Cara, eu sou muito... Meu Deus do céu, eu vou querer ir no meio da prova. Outro exemplo típico também, só para você ver como que essa questão endócrina influencia. Você pega atleta de velocidade, corredor de 100, 200, 400, ciclistas também que fazem no velódromo, nadadores de 50. Às vezes a prova ela nem é tão prolongada. Vamos esquecer o exemplo do 400 metros, porque o 400 metros já gera uma acidez. Mas pega, por exemplo, 100 metros. O cara nem dá tempo de fazer acidez. E o lactato do cara dá muito alto. Daí você fala, pô, a glicólise contribuiu muito. Mas o que acontece? Quanto maior o grau de excitação psicológica, por exemplo, o cara vai correr 5 mil, ele tá tranquilo na largada. O corredor de 100, ele já tá sangue no olho na largada. É outro tipo de mobilização psíquica para a prova, é outro tipo de preparo psicológico. Um já vai mais para essa coisa de mobilização máxima. Outro já vai para aquela calma, não gasta energia à toa. Percebe a diferença? Esse que vai para a mobilização máxima é como se ele tivesse justamente uma espécie, vou colocar assim, ó, entre aspas, uma espécie de antecipação dos processos glicolíticos para tentar criar uma espécie de aumento de capacidade lática. Não sei se vocês lembram desses conceitos que tem bioquímica, o pessoal usa, por exemplo, potência de uma via bioenergética. Seria o quanto de energia aquela via bioenergética produz por unidade de tempo. Produz X ATPs ou X quilojoules de energia por minuto ou por segundo, certo? Ou watts de energia por segundo, certo? Não precisa nem falar por segundo, que watts a gente sabe que é joule por segundo, certo? Isso é potência. A capacidade é quanto tempo aquela via mantém aquela potência. Por exemplo, mecanismo alático, a gente costuma ouvir o seguinte: a potência é altíssima, a capacidade em torno de 10 segundos. Daí a efetividade, tipo 80%. Né? E daí o mecanismo glicolítico tem uma potência alta, ele tem uma capacidade um pouquinho maior, tipo até 3 minutos, o pessoal fala. Certo? Só que daí a efetividade dele é baixíssima, vira muito mais calor do que trabalho. Daí o mecanismo aeróbico, uma potência baixa, mas uma capacidade gigantesca. Você tem energia aeróbica até você esgotar completamente todo o estoque de glicogênio e de gordura. Então, você teria, por exemplo, energia para correr dias, ao invés de segundos ou minutos, como é o caso lático e lático, certo? Então, por exemplo, tem essas questões. Então, quando o cara ele vai fazer uma mobilização máxima, certo? Porque ele é um corredor de 100 metros, por exemplo, ou até mesmo que seja um cara do powerlift, que vai fazer um levantamento, o grau de mobilização psíquica é tão grande que a glicólise, claro que ela já começa imediatamente após o exercício, mas é como se ela tivesse moduladores a mais para potencializar a sua ação, para ter mais ATP citoplasmático disponível, para você ter essa ressíntese de creatina mais efetiva,
para como se fosse prolongar essa capacidade alática. Entendeu? Perfeito. Porque o cara vai muito no limite. Então tem essa questão, até tem essa discussão também na bioquímica. O lactato alto indica fadiga ou não? Porque você pega os corredores de velocidade, quanto mais alto o lactato, existe uma tendência de melhorar o seu resultado. E já quando você pega o atleta de meio fundo e fundo, que já tem alta exigência aeróbica, quanto maior o lactato, pior. Né? O lactato do corredor de fundo está alto, ele está cansado. Não tem conversa. Ah, mas lactato não gera acidez, não é o vilão. Beleza, todo mundo leu Roberts, a gente já sabe. E a gente não está falando disso, tá? Né? Que o pessoal fica... Sim. Você fala, o lactato é indicador de fadiga. O cara já falou, não existe azular, foi a revisão do Roberts em 2004. Vá! Em 2004 eu já sabia disso. Tá? Não precisa... Né, que o pessoal fica repetindo bom falar, a mesma mas é coisa. indicador indireto, Fica né? repetindo a mesma Influencia. coisa. A gente já leu os trabalhos do Roberts, a gente sabe que glicólise não libera íons de hidrogênio, a gente já sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, quando o lactato cresce, principalmente se você está trabalhando em zona de limiar anaeróbio, quer dizer o quê? Que você já está recrutando fibra glicolítica que tem pouca mitocôndria. Por isso que piruvato está sendo reduzido a lactato, por isso que está começando a acidificar o meio, certo? Então, se você está com o lactato alto em provas de longa distância, é sinal que você está fadigado. Você testa um indivíduo hoje, ele treina, por exemplo, 4 meses. Na hora que você faz o reteste, para aquela mesma velocidade, o lactato deve estar menor. Mais baixo. E isso é um indicador de melhora de resistência. Se o lactato estiver maior, quer dizer que o seu atleta não melhorou o potencial oxidativo dele. Isso medindo em longas distâncias. Quando você pega em distância curta, o lactato vai lá em cima mesmo. Por quê? Porque é a mobilização máxima. É tirar tudo que bioenergeticamente é possível, porque a distância é curtinha. Não dá nem tempo de fadigar, de acumular os metabólitos, né? Perfeito. Então tem essa questão também. É interessante essa questão psicológica, né? Porque ao mesmo tempo que o atleta, por exemplo, de 100 metros, ele tem que ter muita mobilização para dar o máximo ali na prova, ele tem que saber dosar para não queimar largado, porque ele pode ficar fora da prova. Sim. Imagina se ele tá no máximo Então, ali, o cara uma acha linha que vai tênue dar entre um- você É uma ser linha campeão e você ser desclassificado da prova. O Bolt queimou a largada no Mundial de Daegu 2011. Nossa. Se você lembrar lá, o Bolt, ele correu a Olimpíada de 2008 em Pequim, né? Correu 9,69, recorde mundial e recorde olímpico. Em 2008. Aí em 2009 teve o Mundial, se eu não me engano foi em Berlim, e dele correu 9,58, recorde mundial, campeão mundial e recorde do campeonato mundial, né? Que tem o recorde do campeonato mundial e o recorde olímpico, né? Nem sempre é a mesma Sim. coisa, né? Às vezes o cara tem um recorde mundial, mas não é um recorde Não é olímpico. olímpico. Aí, em 2012, Londres, ele fez recorde olímpico, 9,64. Em Pequim ele tinha corrido 9,69. Ou seja, ele Nossa. baixou o recorde olímpico, mas não quebrou o recorde mundial. Mas vamos dizer assim, 3 provas fantásticas. Em 2011, teve o Mundial de Daegu, ele queimou a largada. Nos 100 metros rasos. Provavelmente estava muito focado em tentar bater o recorde mundial que ele tinha feito 2 anos antes. Então acontece mesmo, porque na largada ali, 1/10 de segundo pode ser fatal. Só que 1/10 de segundo também é fácil de você queimar, ainda mais considerando nível de ansiedade, nível de mobilização psicológica. Então, assim, aquele lance do estado ótimo de excitação Forma que a gente desportiva, discute né? aqui ó, no livro, né? Que tem a ver com a Estado forma ótimo de esportiva, é preparo claro. físico, técnico, tático Olha- e psicológico. Olha o estado do Não meu dá pra- querido livro na mão do Luiz. Esse aqui é guerreiro, tá? Sabe Tá. por quê, pessoal? Porque de fato ele é bem degustado com excelência tem alguns anos já, Essa tá? é a Bíblia do Olha treinamento, tanto de pessoal. Esse aí. Não só esse, né? Tem Tem que mais tá um assim, aqui, ó. Tem mais 2 aqui, na Ó, verdade, né? Tem mais Tamo um com as aqui obras de do prescrição. mestre. Tá? Mais um, você que é personal de educação física, tem que ter esses livros na cabeceira, tá? Isso aqui é a Bíblia do treinamento, tá, pessoal? E Abraço. Você que trabalha com futebol, tem mais um aqui, ó. Só um néctar da preparação. Então, não seja bobo. Material complementar legal esse de futebol, hein? Excelente. Muito bom, hein? De prescrição é o livro do personal que está iniciando a carreira, né? É isso É aqui. verdade. E além disso, tem também o professor Cassidori, tem na Hotmart os cursos dele lá que vale a pena, né, professor? É investimento, hein? Ó, vamos lá, modéstia à parte, vamos deixar a modéstia de lado. É melhor que uma aposta. Pode Não, por fazer favor, de olho né? fechado, Viu? é melhor que uma Tem que aposta. fazer, tem que É fazer. tipo assim, melhor que uma Não aposta. perca tempo. Pode Melhor fazer. investimento das suas vidas, tá, pessoal? Não percam tempo, tá? Tá barato, hein? Tá muito barato. Professor, então partindo daqui a gente já definiu, Conceituou, né, agora bem. vamos colocar alguns pontos, né, importantes, cardiovascular, angiogênese, que você acabou de comentar. Você que tem Os o dom- fatores limitantes, os fatores né? limitantes dentro de cada espaço, tanto da resistência geral quanto da resistência especial, começando pela resistência geral, fatores cardiovasculares, angiogênese e tudo mais. Manda ver para nós. Tá, vamos lá. Bom, eu sempre
quando eu falo isso tipo em aula, em cursos, pós-graduação, essas coisas, eu sempre começo dando o exemplo real da vida. Como é que a gente funciona, certo? A gente respira oxigênio. Certo. Né? Então, a gente tem que trazer esse oxigênio para dentro do nosso corpo. Então, a gente começa falando da nossa atmosfera. Então, por exemplo, a nossa atmosfera ela tem uma pressão atmosférica. Se eu não me engano, a pressão atmosférica, vocês podem até confirmar, se eu não me engano, é 720 milímetros da coluna de mercúrio. Isso. A pressão parcial de oxigênio é 159 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque a gente tem em torno de 21% de oxigênio no ar, né? E 79% é nitrogênio. Na verdade é 20,93%, porque tem o 0,03 lá de dióxido de carbono, muito pouquinho. Tá? Mas basicamente, assim, de uma forma resumida, a atmosfera é 79% nitrogênio e 21% oxigênio, certo? Então, quando a gente respira, certo? A gente tem que entender que não é todo o ar que a gente respira que pode ser útil para o nosso organismo, porque a maior parte do ar é nitrogênio, certo? Então, quando eu inspiro, ó, pensa o seguinte, aqui na atmosfera, 159 milímetros de mercúrio. Eu puxei o ar, joguei esse ar para dentro dos meus pulmões. Só que é o seguinte, antes de eu inspirar, anteriormente eu fiz uma expiração. E essa expiração eu estou jogando para fora o ar que já vem cheio de dióxido de carbono que o meu corpo produziu. Então, eu estou misturando o ar de fora com o ar de dentro. Então, quando chega nos meus alvéolos, a minha pressão parcial de oxigênio ela já se alterou, porque eu misturei um ar rico com um ar já que está um pouquinho mais pobre em oxigênio. Então, a pressão parcial de oxigênio no alvéolo, 104 a 110 milímetros de mercúrio, certo? Aí o que acontece? A gente vai ter aquela troca gasosa, né? O alvéolo ali com os capilares que passam ali na pequena circulação que a gente fala. Aí esse sangue que faz a troca, né? Você faz ali a permuta de gases, ele começa a saturar de oxigênio. E aí quando esse sangue ele volta lá para o nosso átrio esquerdo, por meio ali da veia pulmonar, veia, aquela exceção, né? A veia pulmonar é a única veia que transporta sangue arterial, né? Você jogou o sangue no átrio esquerdo, o átrio esquerdo bombeia o sangue no ventrículo esquerdo manda para a aorta. Chegou ali na aorta, a pressão parcial de oxigênio já caiu. 90, 94, 95 milímetros de mercúrio. Claro que isso também depende de quantidade de eritrócitos e tudo mais, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, na hora que você começa a, vamos dizer assim, trabalhar, né, que o coração vai enviando esse sangue para os órgãos do nosso corpo, né? Você vai aumentando a frequência cardíaca ali, você vai tendo um débito cardíaco, você vai jogando esse sangue para frente. Conforme esse sangue ele vai andando pelo teu corpo, ele vai entregando oxigênio para os tecidos. Então você entrega oxigênio para as vias, lá para fígado, para rim, para o intestino, para o próprio coração, enfim, o sangue ele vai andando, ele vai entregando oxigênio. Quando você chega ali na parte mais periférica do corpo, principalmente nos músculos, o que acontece? A pressão parcial ali, naquela região ali, capilares e tal, ela já está um pouquinho maior, entre 40 e 60 milímetros de mercúrio. E entrou na célula em torno ali de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Chegou na mitocôndria, que seria o mais importante, 3 a 5 milímetros de mercúrio. Então perceba assim, que você precisa do gradiente de concentração, aquela ideia de onde tem mais, por onde tem menos, para ir fazendo como se fosse uma escada. Vai descendo a escada, né? Cada nível. Tipo, o ar atmosférico, o ar dentro do pulmão, o ar lá na artéria aorta, né? No caso, o oxigênio na artéria aorta, o oxigênio lá na região muscular periférica, o oxigênio dentro da célula, o oxigênio na mioglobina, o oxigênio na mitocôndria. Então, você vai tendo essa diferença de gradiente de concentração para facilitar a entrada, né? Para fazer essa perfusão mesmo, para o oxigênio entrar. Né? E obviamente que quanto mais as suas mitocôndrias consomem oxigênio, é como se elas criassem um gradiente negativo, é como se a célula puxasse mais oxigênio do sangue, entrada, né? Por causa do consumo do próprio oxigênio pelas mitocôndrias. Né? Então por isso que é importante ter bastante mitocôndria. Então o que acontece? Quando a gente entende essa lógica, certo? Que a gente tem que fazer o oxigênio chegar lá na mitocôndria, e aquela mitocôndria ela vai trabalhar lá, vai ter aqueles processos bioquímicos, né? Que a gente chama de ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Ela vai usar o oxigênio lá naquela última bomba ali da cadeia transportadora de elétrons, só para oxidar aquele elétron, formar água, para a reação química continuar, certo? Para isso que a gente respira oxigênio. E a mitocôndria vai produzir ATP. Então, olha só, oxigênio, ao contrário do que alguns dizem, não é combustível, não é energia. O oxigênio ele só facilita as reações químicas que produzem energia, certo? Ele serve ali para evitar a fadiga que a gente falou, né? Evitar a fadiga, porque ele vai fazer a mitocôndria produzir ATP. Quando não tem oxigênio, a mitocôndria ela para,
Porque cria ali um fluxo ali de elétrons nas bombas que cria uma espécie de congestionamento. Então, lá naquela cadeia transportadora de elétrons, você tem lá os elétrons vão pulando, né? Da primeira bomba para a segunda, para a terceira. Chega na terceira, tem que sair dali o elétron para entrar o próximo NAD, o próximo NADH, o próximo FADH, né? Que a gente fala. Então, se você não tiver oxigênio, não tem como você produzir ATP aerobicamente, certo? Então, olha só, a partir disso, surgiu aquele famoso conceito. Consumo máximo de oxigênio. Se você abrir qualquer livro de fisiologia lá, sei lá, vendo Guyton, ou nos livros de fisiologia do exercício, ou se você tentar, sei lá, no Google, na IA, qual que é a definição de VO2 máximo? Capacidade máxima do organismo humano de captar, transportar e utilizar oxigênio. Quando a gente fala de captar, a gente está falando do quê? Justamente da nossa capacidade vital pulmonar. E até mesmo poderíamos falar sobre a força dos músculos respiratórios, né, o diafragma. Então, quando você inspira, ó, eu estou fazendo o ar entrar dentro dos meus pulmões, eu estou captando. E é claro que essa captação também está falando daquela permuta. Pressão de oxigênio está alta no alvéolo, o sangue passa aqui, ó, a hemoglobina está sem oxigênio, certo? Então o oxigênio se liga na hemoglobina. Né? Cada grama de hemoglobina transporta 1,34 ml de oxigênio, certo? Então a hemoglobina se satura de oxigênio. Tudo isso é captação. Inspirar e fazer a ligação do oxigênio com a hemoglobina. A partir daí, essa hemoglobina vai andar pelo corpo. Transporte. O transporte já é uma exigência cardiovascular. E a gente ainda também pode até falar mesmo de particularidades hemodinâmicas. Né? A gente poderia discutir o hematócrito para falar sobre transporte. Então, quando o coração tem um bom débito cardíaco, ele ejeta muito sangue. Se esse sangue tem uma quantidade boa, né? Você é uma pessoa saudável, você tem uma quantidade boa de hemoglobina, vamos colocar aí 15 gramas por decilitro ou 150 gramas por litro de sangue. 150 gramas de hemoglobina. Você vai conseguir transportar por litro de sangue em torno aí de 200, 201 ml de oxigênio, certo? Então, se você tem uma boa saúde, né, tem uma boa quantidade de hemoglobinas no sangue, você vai conseguir transportar de forma efetiva por meio do trabalho do coração, certo? E todo esse sistema cardiovascular. Ou seja, quando você começa a andar por esse circuito fechado, que a gente chama de grande circulação, quando você chega perto das fibras musculares, você tem os vasos capilares. As artérias e veias, que são vasos grandes que carregam sangue arterial e venoso, a gente já nasce com elas, basicamente. Né? A gente tem artérias e veias principais do nosso corpo. Porém, quando a gente fala em capilares, que são aqueles vasos sanguíneos microscópicos que estão em volta das fibras musculares, eles mudam. Se você treina, você aumenta a quantidade de vasos capilares em volta da fibra. Certo? Para poder nutrir melhor. Certo? Justamente para o oxigênio passar ali mais devagar. Porque o que acontece? Quanto mais capilares você tem em volta da fibra, mais tempo a fibra tem para ir extraindo o oxigênio do sangue. Né? Pensa que eu sou uma fibra, tem um monte de vaso sanguíneo aqui. Eu consigo tirar mais se tem vários vasos. Agora, se só tem um vaso e ainda a pressão está muito alta, um vaso sanguíneo, tipo assim, muito estreito, já tem dificuldade para pegar. E ainda existem vasos capilares que eles são tão estreitos que às vezes o diâmetro deles é até menor do que dos eritrócitos. Então os eritrócitos eles param e eles vão passando como se fosse ali parafusando, sabe? Nossa. E passa devagar, né? Então é como se você gerasse como se fosse uma isquemia à frente. Cassidori falando parece um divertidamente da fisiologia. Exatamente. Então a gente tem que encher o vaso sanguíneo, a fibra muscular de vários vasos. Irrigá-la, né? Irrigá-lo, para você ter a possibilidade de colher oxigênio em tudo quanto é lugar. Então isso é o que a gente chama de transporte de oxigênio, certo? Agora, a utilização do oxigênio é só dentro da mitocôndria, certo? Por quê? Porque a mitocôndria ela vai pegar aquele oxigênio para oxidar lá o elétron que está na terceira bomba, certo? Formar água, justamente para a cadeia transportadora de elétron continuar e você continuar produzindo ATP ali quase que infinitamente. Enquanto tiver substrato energético e oxigênio, a mitocôndria vai estar trabalhando para produzir ATP. Perfeito. Certo? Aí mantém a concentração de ATP, você tem continuidade do trabalho. Lembra daquela máxima, acho que tem no livro também. Qual que é a função da bioenergética? Da bioenergética? Da bioenergética. Olha, cara. Garantir. Todo mundo olha para mim. Produzir energia para produzir trabalho. Né? Exato. Garantir
a produção de energia na mesma taxa de utilização. Boa. Você produz o mesmo tanto que você utiliza. Né? Porque o ATP é só por encomenda, né? Você não consegue Sob produzir medida, reservas né? de ATP. Sob Medida, exatamente. Sob encomenda. Se o músculo pede, aí a bioenergética vem. Se você está ali paradinho, o músculo não fica criando mais e mais e mais e mais Tem uma ATP. reserva muito pequena de ATP, tem uma reserva né? muito pequena. Né? ATP 8 milimols por quilograma de tecido úmido e creatina fosfato 24 milimols, bem pouquinho. Né? Então dá para Seria o suficiente para 3 E a segundos. gente consegue melhorar via suplementação ATP ali a segundo e creatina. meio a 3, creatina ali uns 10 e dá para aumentar com suplemento de creatina um pouquinho. Dá para aumentar um pouquinho. Então vamos dizer assim que a capacidade ao invés de ser 10 é como se fosse 11, 12, porque 12, você toma tipo creatina. assim, Se bem que ainda tem um fator tamponamento, né? Que pode ajudar Olha só. também, né? Creatina ajuda no tampão. A creatina é vida, né? Creatina se liga aos íons de hidrogênio no início do exercício. Bom, mas enfim, né? Só para não perder o raciocínio, peraí, eu estava dando o exemplo dos capilares, certo? Então é importante você ter muitos capilares para fazer a mitocôndria funcionar bem. Só que quanto mais mitocôndrias a gente tiver, melhor. Por quê? Pensa assim, que numa fibra muscular é como se você tivesse vários sítios de ativação de vias glicolíticas, certo? Você quebra a glicose até piruvato. Não é assim que funciona? Isso acontece no citoplasma da célula. Esse piruvato ele tem dois destinos. Ou ele vai para a mitocôndria, passar pelo ciclo de Krebs lá, convertido em acetil-CoA, roda no ciclo de Krebs, produz ATP. Ou, caso você não tenha mitocôndria perto, principalmente mitocôndrias intermiofibrilares, que são as principais que garantem a continuidade do trabalho, não estou falando de mitocôndria subcercolemal, são tipos de mitocôndrias diferentes. Se você tem pouca mitocôndria intermiofibrilar, esse piruvato ele tende a ser reduzido a lactato. Justamente para a reação da glicólise continuar. Quando ele vira lactato, glicólise anaeróbia. Quando ele vai para a mitocôndria, glicólise aeróbia. Certo? E aí o lactato não é o vilão, né? Ele é o lactato, mocinho, né? não, Porque ele vai o mocinho. tamponar para evitar que haja fadiga. Né? A gente fala Tem assim... pH neutro, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, fisiologicamente, pensando em fisiologia, lactato é ótimo. É o sal do ácido, por isso que ele tem um sufixo ato, certo? O lactato, ele, ao contrário do que se pensava antes, que acidificaria, ele tampona. Na verdade, ele é importante, porque ele pega aqueles dois hidrogênios lá que o NADH está transportando, certo? Então, você converte piruvato em lactato, a reação química continua. O problema da glicólise anaeróbica, que às vezes a gente fala, ela é, assim, ó, antes de falar do problema, ela é excelente, porque é uma forma de você produzir energia quando você tem uma fibra pobre em mitocôndrias, uma fibra glicolítica, certo? Então, isso é bom, está produzindo energia. Ainda o lactato vai para o sangue, ele vai para o fígado e vira glicose de novo. Ele pode ser reformado, né? Vamos dizer assim, né? Ele pode ser reutilizado. Gliconeogênese. Né? Gliconeogênese, exatamente. Agora, instantaneamente, pensando no momento do exercício, o que o lactato te dá? 2 ATPs. Ou, como os bioquímicos preferem falar, né? 186 kJ por mol. Aí, cara... E já a molécula de glicose teria 1840. Então ele dá muito pouco. O resto vira tudo calor. E isso assim, produziu ATP. Para quebrar ATP, mais 50% da energia do ATP vira calor também. Então, você não gera quase nada. É como se fosse assim, ó, essa jarra d'água aí é como se fosse a energia que tem numa molécula de glicose. E aí vamos dizer que você tem que passar essa água para cá. Aqui, ó. Aqui, ó, tá virando ATP, ó. Tá virando ATP. Quando você faz o mecanismo glicolítico, é como se eu pegasse... O som tá bom? Tá. É que ele parece que deu uma cortadinha. Quando eu pego a glicólise anaeróbia, é como se eu pegasse esse jarro e de uma vez eu jogasse aqui. Tipo, grande parte cairia na mesa. Ia dissipar não muito, perde muito em calor. Entendeu? Então, assim, glicólise já produz pouca energia. E ainda, os ATPs que ela produz, que são ATPs citoplasmáticos, que a gente fala, os sarcoplasmáticos, eles precisam ser hidrolisados para ressintetizar creatina livre em creatina fosfato. Porque o ATP da glicólise, ao contrário do que muitos pensam, ele não vai direto para a contração muscular. Que o ATP, em virtude das suas características físico-químicas, né? É uma molécula que pesada, tem carga negativa, né? Um mol de ATP tem mais de 500 gramas, molécula pesada, não se desloca facilmente pela célula. Fica em compartimentos. Então, ele fica em compartimentos. A gente fala que tem ATP miofibrilar, ATP mitocondrial, ATP citoplasmático, ATP da bomba de cálcio, ATP da bomba de sódio e potássio, certo? O ATP ele não se mexe. Então, você tem que quebrar o ATP só para dar o fosfato dele para a creatina. Daí a creatina vira creatina de fosfato. Daí ela volta para a miofibrila. Então, nesse processo de hidrolisar ATP, você também acidifica. Então, olha só, em paralelo ao aumento da concentração de lactato, há também formação de íons de hidrogênio.
E quando isso está acontecendo de forma exacerbada, a reserva de creatinofosfato também já acabou. Então você está acidificando lá na quebra do ATP miofibrilar e lá no ATP citoplasmático. Então o lactato está alto, você está acidificando. Mesmo o lactato em si não sendo ácido. E mesmo o processo de glicólise não liberando íons de hidrogênio. Ele produz os ATPs, mas quando os ATPs quebram, você vai ter esses íons de hidrogênio, certo? Então o lactato, fisiologicamente falando, é bom. Por quê? Se ele existe, você consegue produzir energia onde não daria, onde você não tem mitocôndria. Porém, do ponto de vista do desempenho esportivo, ele é ruim. Por quê? Se eu tenho uma fibra que está acumulando lactato, quer dizer que ela não tem mitocôndria. Pô, eu tenho que ter um treinamento intervalado para ativar aquela fibra para encher ela de mitocôndria. E ao invés de produzir 2 ATPs, produzir 32 ATPs. Tá entendendo? Ao invés de eu ter só aqueles 186 kJ, que é quase nada, a eficiência da glicólise aeróbia está perto de 60%. É 55%. Então, 55% de 1.840 kJ/mol lá. Então, você vai ter muito mais energia. Entende? Então, é muito mais efetivo, é muito mais racional que você consiga produzir o ATP via glicólise aeróbia. E isso depende da presença da mitocôndria. E não da presença ou ausência de oxigênio. Antigamente se falava isso também. Você lê livro de fisiologia, falava assim, você forma ácido lático, era desse jeito que se falava, na ausência do oxigênio. Não é na ausência de oxigênio. Você pega uma fibra glicolítica, a pressão parcial dela de oxigênio, tem uma pressão lá, tem oxigênio lá dentro. A questão é, esse oxigênio vai para onde? Se praticamente não tem mitocôndria. Então, conforme você vai ali, naqueles sítios de produção de piruvato, você não tem para onde transportar esse piruvato, ele é reduzido a lactato, mesmo que exista oxigênio dentro da célula, né? Existe a ausência de oxigênio? Até existe no contexto do bloqueio isquêmico que a gente fala, né? Mas você tem que criar uma situação para ter bloqueio isquêmico. Ele não acontece naturalmente numa atividade cíclica, por exemplo. A pessoa está correndo, bloqueio isquêmico é intermitente. Sempre tem, né? Então, assim, lá, novamente, cardiovascular e respiratório, captação e transporte de oxigênio. Mitocôndria é a utilização. E o hematócrito, que é a parte de células do sangue, né, que em homens aí geralmente está em torno de 42%, em mulheres em torno de 38%, que a parte que tem as células, né? O hematócrito também ele tem essa capacidade de armazenar e transportar o oxigênio. Então, assim, respiratório cardiovascular, hemodinâmico, mitocondrial. Esses são os fatores que influenciam na resistência. Certo. Excelente. Falando dessa parte fisiológica, vamos entrar um pouquinho agora na parte técnica e talvez mais metodológico. Entrando também na parte de métodos de treino, mas agora uma abordagem um pouco diferente, não tanto para profissional da educação física, mas para os entusiastas do esporte mesmo, falando da parte metodológica de treinamento. Técnica esportiva e a sua relação com a resistência. Fala um pouquinho sobre isso. E depois entramos na parte metodológica de treinamento. Agora de uma maneira mais simplificada. Deixa o Cassidório professor de lado e coloca o Cassidório treinador. Claro. Agora é o Zezé. Fomos muito bioquímico, né, nessa, né? Não, mas vamos demais. lá. A gente vai simplificando. É ouro fino. É igual eu falo, é para todos os públicos. É né? Uma parte aqui, uma galera assiste. Vamos dividir. Daqui a pouco já fica mais interessante, porque é mais prático. Em 2 partes, é isso aí. Para todo mundo, né? 2, 3 partes, para todo mundo aí. Peraí, a sua pergunta foi sobre? A técnica esportiva e a relação com o desempenho na resistência. Tal. O que acontece? Quando a gente vai estudar a questão da técnica, eu vou dizer que ela é um fator complementar na resistência. Só que quando a gente fala complementar, a gente não está dizendo que não é importante, não é isso. É importantíssimo. Às vezes você vai ter um atleta que perde uma maratona olímpica, que poderia ter ficado em primeiro e ficou em quarto e não pegou medalha, porque esse cara tem uma técnica que não tem a devida economia. E aí ele teve uma perda de tempo ao longo da prova que fez ele ficar numa colocação inferior. Ele vai falar, pô, a técnica era a coisa mais importante do mundo para esse cara. Mas a gente diz assim, que pensando em resistência, o que a gente citou primeiro, essa questão respiratório, cardiovascular, hemodinâmico, mitocondrial, é a coisa mais importante no que garante lá o VO2, né, que a gente tinha falado, certo? Mas quando a gente executa esses movimentos, né, você vai precisar de energia. Lembra lá, a mitocôndria produz energia, certo? Aí você vai ter que utilizar essa energia para fazer contrações musculares, para executar o seu movimento, o trabalho, certo? Quando eu estou correndo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem uma técnica muito boa, para correr na mesma velocidade, talvez eu tenha um gasto energético maior. Né? Gasto não, né? Uma utilização maior de energia, né? Que energia a gente não gasta, né? A gente transforma, né? Então, assim, às vezes você perde mais energia em calor do que converte em movimento em trabalho. Então, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, quando uma pessoa corre, geralmente ela utiliza bastante
o regime reativo balístico, que a gente já conversou em outro podcast, certo? Então, quando ela pisa no chão, que ela dá aquele golpe, todo o aparelho locomotor sofre uma pequena deformação, acumula energia elástica, e a gente reaproveita a energia elástica na continuidade da passada na própria contração muscular. E essa energia é de uma fonte não metabólica. Então, você não usa, por exemplo, ATP, você não acidifica por aquele percentual total de energia mecânica que provém da recuperação da deformação elástica, certo? Então, a deformação elástica ela é econômica, ela não tem gasto metabólico, certo? Então, quanto maior a capacidade do indivíduo de acumular energia elástica, mais econômica é a corrida dele. Então, para ele correr na mesma velocidade, ele pode consumir menos oxigênio. Perfeito. Ou seja, isso é essencial. E geralmente as pessoas que correm muito bem, naturalmente já têm isso muito desenvolvido. Naturalmente. Claro que o treino ajuda, principalmente os exercícios reativos, né? Mas às vezes a pessoa já tem naturalmente esse componente elástico em série. Tanto que era uma polêmica, né? Falando dessa questão de energia elástica, quando os para-atletas, né, iam correr lá com as próteses de fibra de carbono, que usava muito dessa contribuição elástica, né? Que ficava desfavorável frente aos atletas que não utilizavam prótese. Então, essa questão da utilização da energia elástica, ela é bem importante desde muito tempo, né? E agora tem os tênis também, né? Que tem as placas de carbono que otimizam a utilização mecânica, vamos dizer assim, pelo potencial elástico, né? Até na obra do professor tem um trecho aqui que você cita o Powers, né? E aí você fala a respeito que tem um coeficiente de Pearson, né? Se não me engano, tem uma relação forte em... o pessoal pegou lá. Correlação, né? Correlação, perdão. Então, correlação forte entre VO2 máximo e desempenho competitivo, né? Resultado esportivo. E daí eles pegaram e viram que os caras que ganham não necessariamente têm o VO2 máximo mais elevado, e sim tem uma boa economia de corrida. Olha só que interessante, né? É que a gente ainda nem destrinchou a limitação do conceito de VO2, né? Que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho até. Mas, tecnicamente, capacidade de armazenar e liberar energia elástica, certo? É um fator muito importante. E outro fator importante, que às vezes algumas pessoas batem nessa tecla, falando que não é importante, olhando para outras pessoas que não têm o mesmo nível de flexibilidade, mas é importante sim, tá? Eu acabei aqui já falando antes, né? É a flexibilidade. Por quê? Quando uma pessoa é flexível, ela enfrenta menos a força reativa, resistiva de músculos antagônicos. Então a pessoa está correndo, ela tem uma amplitude de passada, certo? Ela tem que fazer aquela flexão do quadril, né? O movimento de levar o joelho para posicionar o pé lá na frente para correr, certo? Se essa pessoa, por exemplo, ela enfrenta uma resistência de toda a cadeia posterior, ela está tendo que fazer uma força de contração maior para conseguir fazer aquele passo. E não adianta, por mais que as pessoas falem sobre cadência é mais importante do que amplitude. Beleza, cara, porque você corre a 10 por hora. Tenta correr a 21, 22, igual os atletas de elite. Não vai ter como. Vai chegar uma hora que tua passada vai aumentar. Não tem como você correr com aquela passada bem curtinha, a 20 km por hora. Você corre nessa passada curtinha a 10, 12. Então, quando a gente vai falar sobre o atleta amador, né, tem essa discussão. O pessoal da fisioterapia, da biomecânica, fala muito sobre isso. Não, passada curtinha, cadência, tal. Para diminuir show de bola. Informação maravilhosa. Tá? A gente não está criticando, né? A gente só está colocando os pontos nos is, né? Definindo aqui o que é mais importante. Quando você pega lá o atleta de elite, o cara tem que ter uma passada maior naturalmente, porque ele corre numa velocidade maior. E com a cadência alta. A velocidade e a definição é a partir disso, né? Não é que ele faz uma passada na máxima amplitude. Não, ele faz uma passada de uma amplitude até pequena para o máximo que ele conseguiria fazer. Né? Ele bota uma cadência alta. Só que essa passada ela é obrigatoriamente maior em virtude da grande velocidade de corrida. E quanto maior a passada, mais importante, mais influente será o nível de flexibilidade, certo? E também a coordenação neuromuscular. Ele tem que ter uma boa coordenação intermuscular, né? Ele tem que ter o time ali do relaxamento na hora certa de determinados músculos, para que a corrida fique solta, né? Então, se o cara ele combina essas propriedades, uma boa flexibilidade, uma boa reatividade e uma boa coordenação intermuscular, ele tende a correr mais solto, né? Na linguagem do corredor, né? Corre soltinho. Então, ele utiliza menos energia química, né? Para executar o mesmo trabalho mecânico. Basicamente é isso. Então, essa é a questão
biomecânica que é importante. Certo. Perfeito. Então, definiu aí essa parte, questão, vamos dizer assim, técnica. Eu colocaria também, né, a questão nutricional, você falou tanto, né, sobre essa questão aí que pode também ajudar muito claro. nas reservas de glicogênio muscular. Então, faz tem muita relação com isso, com o desempenho também na resistência, né? Mas falando da parte metodológica, então, professor, falamos ali sobre a questão do VO2. O cara quer melhorar o VO2 dele, tá assistindo nós agora, no pedal, na corrida, o que você tem como questão metodológica? Faça isso. Claro, arroz com feijão, porque cada um é individualizado, cada treinamento é individualizado, mas como uma receita geral para aquela pessoa que nos assiste, quero melhorar meu VO2. Metodologia de treino para melhorar o VO2. Tá, vamos lá. Eu diria que talvez seja melhor até a gente pensar assim, ó, metodologias de treino para resolver certos problemas de natureza morfológica. Tá, por exemplo, boa. treinamento para ganhar débito cardíaco. Para resistência geral, resistência especial, resistência geral especial. Depois eu vou entrar aqui, ó. Até anotei. Limiar anaeróbico para melhorar o sistema cardiovascular, angiogênese, densidade mitocondrial. Então vamos por partes ali. Vamos começar com o VO2. Então eu vou dar assim só um Isso. peteleco Daí eu jogo sobre depois a segunda pergunta. algumas limitações que a gente tem no conceito de VO2. Tá. Muito comum na prática, a gente ouviu o seguinte, né, de todos os treinadores, você tem que aumentar o seu VO2. O VO2 é o indicador mais importante que existe no atleta de resistência. Mas eu sempre faço uma crítica muito grande a isso. Não é. O principal indicador de resistência se chama limiar anaeróbio. E, inclusive, o limiar anaeróbio é, entre aspas, o verdadeiro VO2 do músculo utilizado. O ponto do limiar anaeróbio. Porque, ó, se o VO2 é a capacidade máxima do organismo, o organismo é a integridade do ser humano, não é um grupamento muscular, é o todo. De captar, transportar e utilizar oxigênio, a gente tem dois problemas básicos aqui. Primeiro, não existe teste de VO2 máximo. Todos os testes de VO2 máximo falham. Porque se a máxima capacidade do organismo... Então, a primeira premissa seria você ter um ergômetro, né, um lugar que você executa esse teste, tipo uma esteira, alguma coisa do tipo. Isso é um ergômetro, uma coisa que mede trabalho. Você teria que ter um ergômetro que envolve 100% da massa muscular do indivíduo. Porque somente se eu colocar 100% da minha massa muscular no trabalho, é que eu estou colocando 100% das mitocôndrias que podem consumir oxigênio para eu saber qual é a capacidade máxima do meu organismo. Certo? Por exemplo, se eu faço um exercício no pedal, estou pedalando, ciclismo, certo? Só os membros inferiores que estão no consumo máximo de oxigênio. Os membros superiores não, e nem o tronco. Então, veja bem, já não é o VO2 máximo do organismo. Pode ser o VO2 máximo dos músculos que estão sendo utilizados. Daí você vai falar assim para mim, tá, mas eu fiz lá um teste ergométrico, fui lá numa clínica médica e tal, fiz lá um teste com um analisador de gases, né, com um teste de esforço e tal. Pô, e cheguei lá no indicador que chama VO2 máximo. Na verdade, é um VO2 de pico. O que é esse VO2 de pico? É o consumo máximo de oxigênio dos músculos que estavam testados, mais o consumo de oxigênio dos músculos respiratórios e do coração quando você passa do ponto do limiar. Cara, passou do ponto do limiar, a gente entra naquela compensação. Eu chamo até atenção, né? Porque eu recebo muitos alunos que vão fazer esse teste cardiovascular aí com o médico, né? E usam o protocolo de rampa, de inclinação na esteira, né? Então, não aumenta muito a velocidade, mas vai aumentando a inclinação. E esse teste, ele tende a superestimar a capacidade do indivíduo, né? Porque vai mudando o grupo muscular conforme você aumenta a inclinação da esteira, né? Você vai utilizando outros grupos musculares, vai recrutando novas fibras oxidativas e você acaba superestimando a capacidade. É como se ele não fosse incremental. É. Porque quando você está com a esteira, vamos supor, inclinada, você começa a ativar músculos que não estavam envolvidos no trabalho. Então não houve, veja bem, naquele músculo não houve incremento de intensidade. Ele estava desligado, de repente ele ligou no máximo. Então assim, o incremento que a gente fala é o mesmo músculo, começa devagar, eu tô vendo o consumo de oxigênio dele. Eu vou aumentando a intensidade, esse músculo está aumentando, né, a potência, a quantidade de trabalho por unidade de tempo, eu tô vendo as mudanças que acontecem nele. Se eu tô fazendo um trabalho, por exemplo, para um grupamento muscular e de repente eu troco o grupamento muscular porque eu mudei a técnica do exercício,
é como se o teste deixasse de ser incremental. Ele é ótimo para analisar o coração, né? Para analisar o coração, fazer o eletrocardiograma. O cara identifica lá as mudanças no padrão elétrico, da atividade elétrica no eletrocardiograma, e ele consegue ali ver algumas possíveis causas, né, talvez possíveis problemas cardiovasculares, isquemia, entre outras coisas, né? Então, pro médico que faz o teste, é excepcional, tá ótimo, tá? Mas quando a gente vai analisar desempenho do atleta, não faz sentido você jogar uma inclinação de esteira lá em cima. É muito melhor você deixar a esteira normal e pegar a velocidade. A 10 km por hora, a 12, a 14, a 16, a 18, a 20, a 21, 22. Se você pega um cara de elite que tem um limiar lá no 21 por hora, ele vai encerrar o teste com 25. Né? Então, assim, com 25 ele bate, ele não aguenta mais. Certo? Porque ele fica ali 2 minutinhos correndo acima do limiar, 2, 3 minutinhos, entendeu? Então, tem essas questões, sim, de protocolo. E o que é importante a gente entender? VO2 máximo, do jeito que está na fisiologia, é impossível de ser medido. Olha só. Aí o que a gente chama de VO2 máximo, geralmente, é um VO2 de pico, que é o consumo de oxigênio do limiar anaeróbio, dos músculos que estão sendo testados, mais o consumo de oxigênio do coração e dos músculos respiratórios, após o ponto do limiar, quando você entra na compensação respiratória, né? Então, o VO2 máximo, assim, não é um indicador mais preciso. O ideal é a gente falar em limiar. Só que, assim, toda vez que a gente quer treinar para melhorar esses parâmetros, como eu falei, né? Você tem o cardiovascular, o hemodinâmico, entre outras coisas. Daí vem para a parte fácil, né? Então, vamos pensar o seguinte. O cara quer aumentar o débito cardíaco. Vamos resumir assim, então, o VO2, né? A capacidade de captar e transportar. Então, nós estamos falando de coração e parte vascular. Método de treinamento para melhorar o débito cardíaco, volume sistólico. É isso aí. E a questão também respiratória, né? Respiratória a gente não precisa melhorar muito, tá? Porque o nosso pulmão é muito mais capaz de captar oxigênio do que a gente consegue transportar e utilizar, tá, gente? Então, por exemplo, no pulmão de um atleta, por minuto passa 30, 40 litros de oxigênio. Ele consegue colocar no sangue, se ele for, assim, excepcional, 8. Nossa. Então, assim... não tem por que a gente se preocupar com capacidade vital, mecânica, inspiração mais profunda e tal. Esses exercícios respiratórios, eles são muito bons para técnicas psicológicas. Por exemplo, preciso controlar a ansiedade, você respira, tal. Para isso é muito bom. Mas, por exemplo, treinar músculo diafragma para respirar mais em si, não vai adicionar mais oxigênio na tua corrente sanguínea. Porque já tem muito mais oxigênio no pulmão do que o sangue consegue transportar. Falar isso porque... acho que ano passado, né? A Iga Swiatek postou um vídeo treinando com uma fita na boca, né? Respirando só pelo nariz. E muita gente foi, né? Como debater sobre essa questão, né? Claro, ela não postou, não publicou por que ela estava fazendo aquilo, né? Mas a gente entende, acho que até publiquei um vídeo lá no meu Instagram sobre isso, né? Que não tem nada a ver com melhorar essa capacidade de melhorar o consumo, a captação de oxigênio pelo nariz, por exemplo. É simples, ó. Ventilação máxima de uma pessoa treinada, 200 litros de ar. Se 21% é oxigênio, vamos arredondar para 20%, é um quinto. Então, se o cara ventila 200 litros, passa pelo pulmão 40 litros de oxigênio, certo? Lembra que eu falei, cada litro de sangue tem 150 gramas de hemoglobina. Cada grama de hemoglobina, 1,34 ml de oxigênio. Então, cada litro de sangue cabe 200 ml. A pessoa tem 5 litros de sangue no corpo. Então, a pessoa consegue transportar 1 litro de sangue no corpo. Só que, quando a gente faz exercício, o sangue acelera. Ele passa pelo circuito várias vezes. Então, vamos colocar aqui o débito cardíaco. De uma forma simplificada, a quantidade de sangue que sai do coração por minuto. Numa pessoa excepcionalmente bem treinada, tipo um atleta de elite que corre maratona para 2 horas. 2 horas e 5, 2 horas e 10, vamos dizer assim. O débito cardíaco de uma pessoa dessa é 40 litros. Então, é só, 40 litros de sangue vai dar em torno de 8 litros de oxigênio. Né? Mais ou menos por aí. Então, não tem o porquê você pensar em capacidade pulmonar, né? Aumentar mais o tanto que eu consigo inspirar, porque já tem muito mais oxigênio no pulmão do que o sangue consegue transportar. Então não há essa preocupação. Agora, a nível cardiovascular, a gente pode pensar nisso sim. Como que a gente aumenta o volume sistólico, né? Quantidade de sangue que sai do coração por sístole. Né? Sístole é quando o coração faz a contração do ventrículo esquerdo ali, certo? Então fiz a sístole ventricular, o coração bateu e empurrou o sangue para a aorta. Essa quantidade de sangue a gente chama de volume sistólico. Volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue por minuto, certo? A gente quer aumentar isso. Então vamos pensar o seguinte, ó, palma da minha mão. Vamos pensar que isso aqui é o ventrículo esquerdo de uma pessoa que ejeta o sangue para a aorta. Sístole,
diástole, sístole, diástole, certo? Quando a gente está em repouso, o coração está batendo 60 vezes por minuto, é uma vez por segundo. 0,3 de sístole, 0,7 de diástole. É mais ou menos isso que acontece. Quando a frequência cardíaca sobe, o tempo de sístole ele muda muito pouco. No máximo ele muda de 0,3 para 0,2, certo? Agora o tempo de diástole diminui. Por exemplo, se eu tiver com a frequência cardíaca 180 batimentos por minuto, são 3 batimentos por segundo. Se cada sístole dura 0,2 segundos, em 1 segundo que eu tive 3 batimentos, eu tive 0,6 segundos de sístole. Porque são 3 sístoles de 0,2. Só 0,4. Então, 60% de 1 segundo foi só para contrair. Aí eu tenho 0,4 para fazer diástoles completas. Não dá tempo. Então, olha só, olha para minha mão. Quando o coração ele bate mais ou menos até uns 150 batimentos por minuto, ó, sístole, diástole, sístole, diástole. Ele abre. Quando eu trabalho com a frequência muito alta, 180, 190, 200, o coração ele bate, ele começa a abrir. Antes dele terminar de abrir, ele já tem que bater de novo. Ele começa a bater assim, ó. Certo? Não dá tempo. Por isso que a máxima produção do sistema cardiovascular, ela não se dá na frequência cardíaca máxima. Por exemplo, a 200 batimentos por minuto, teu débito cardíaco está menor do que a 190. Perfeito. Porque ele diminui tanto o volume sistólico, porque não dá tempo do coração encher, ele já tem que bater de novo, que o total de sangue que é ejetado diminui, certo? Então, olha só, a lógica para você aumentar parâmetro cardiovascular é você fazer o coração abrir mais para caber mais sangue. E um batimento só ejetar mais sangue. Uma pessoa destreinada, por exemplo, em exercício, ejeta 125 ml de sangue por sístole. Um atleta treinado, 200, 220. Então, ou seja, o coração, ele se alonga, a câmara cardíaca se expande e cabe mais sangue dentro, para quando ele bater, ele injetar mais sangue de uma vez, certo? Então, o que acontece? Se a gente trabalha numa zona de frequência cardíaca que varia de 130 até 150, eu colocaria, no máximo 160 batimentos por minuto, a gente tem sístole e diástole completa. E se a gente envolve vários músculos no trabalho, tipo exercício de corrida, esqui, natação, né? O que acontece? Os músculos eles ajudam no bombeamento do sangue, né? Quando eles contraem, eles potencializam o retorno venoso. Então é como se o coração ele se enchesse com mais pressão antes de começar a contração. É aquela lei de Frank Starling, né? Luiz é fera. Ao passo que quando o coração começa a bater muito rápido, ele entra no defeito da diástole de Merson, exatamente. Então a lei de Frank Starling, quanto maior o volume diastólico final, maior o volume sistólico. Então quando o cara trabalha, por exemplo, nessa frequência de 130, 155, 160 batimentos por minuto, o coração, antes dele bater, ele abriu por completo. É como se no músculo cardíaco você fizesse um pequeno alongamento. A gente não faz alongamento para os músculos para ganhar amplitude? É a mesma coisa que acontece com o coração. Ele vai se alongando, vai cabendo cada vez mais sangue. Como se fosse um treino de flexibilidade para o coração. Entre aspas, um treino de flexibilidade para o coração, né? Numa linguagem mais simplificada. Então ele vai aumentando a capacidade dele de bombear sangue. E aí a frequência cardíaca do indivíduo ela vai ficando mais calma. Tanto no repouso quanto em exercício. Por exemplo, tem gente que faz o teste de limiar, que nem eu mesmo. Eu testei meu limiar em agosto. Sabe quanto que deu minha frequência cardíaca de limiar? Quanto? 145. Sobrando batimento. Sobrando. Deu uma frequência cardíaca baixa. Daí eu fui dar o curso lá na Limit, no Rio de Janeiro, esse fim de semana. Fui testar os caras lá tudo 175, 180. No limite. Tudo praticante de crossfit, que só trabalha em cima de ACDs. Frequência alta, coração sempre aqui. Coração hipertrofiado demais. Só que não hipertrofiado de alongamento. Hipertrofiado de seção transversa. Então, assim, é como se ele perdesse volume sistólico, na verdade. Até bate mais forte, mas com volume sistólico menor. Então, tudo frequência cardíaca alta, certo? E já as pessoas que tendem a treinar mais resistência, com distâncias maiores, envolvendo muitos músculos no trabalho, tendem a ter um batimento econômico porque tem um volume sistólico elevado. Então, vamos colocar assim, metodologia tranquila, de 30 a 60 minutos de exercício contínuo, que envolva grande massa muscular, ou seja, um exercício cíclico de intensidade moderada, certo? De 3 a 4 vezes por semana. Por 12 semanas. Já é o suficiente para você aumentar bastante as câmaras cardíacas, consequentemente o débito cardíaco, e ter aí uma melhora de VO2 na literatura e fala em torno aí de 4 a 8% de melhora no VO2 só por meio desses parâmetros cardiovasculares, né? Mas principalmente cardio, Perfeito. nem tanto o vascular. Tá. O coração a gente aumenta assim.
Beleza, e agora a gente, para se caminhar para o final do nosso episódio, falamos um pouquinho mais da parte de resistência geral, né? Adaptação funcional para o coração, voltado para resistência. Agora para a parte de resistência especial, melhorar a densidade mitocondrial. Questão de metodológica e já fala vascular também. E aí a gente já encerra esse episódio. Tá. Então vamos pensar o seguinte, ó. Toda vez que a gente fala em desempenho, por que o limiar anaeróbio é a coisa mais importante que a gente fala, né? Porque no músculo, a gente tem fibras musculares ricas em mitocôndrias e pobres em mitocôndrias. O ponto do limiar anaeróbio, ele sempre se dá quando a gente começa a recrutar fibras que têm poucas mitocôndrias. Por isso que a gente fala, ó, limiar de limite, anaeróbio. A partir dessa zona de intensidade, toda a intensidade adicionada ao exercício, toda a potência mecânica externa que você adiciona ao exercício, provém de fontes anaeróbias. Então vamos pensar que eu estou pedalando na bicicleta, por exemplo, 100 watts, estou usando fibras que têm mitocôndrias, está respirando meu músculo, estou produzindo energia aerobicamente. Daí tipo 300 watts, está produzindo energia aerobicamente. 350 watts, já coloquei no trabalho todas as fibras que têm mitocôndrias. Quando eu vou, por exemplo, para 370 watts, esses 20 watts a mais, eles já acontecem recrutando um tipo de fibra que não tem mitocôndria. Então esse 20% a mais provém de fonte não aeróbia, fonte glicolítica. Por isso que a gente fala limiar, limite. A partir daqui, a energia a mais é anaeróbia. Por isso que, veja bem, acima do limiar anaeróbio, não existe aumento de consumo de oxigênio. Porque o músculo já esgotou as mitocôndrias. Como é que você consome oxigênio sem mitocôndria? Naquele músculo testado, por exemplo, estou na bicicleta, não tem como ter mais consumo de oxigênio, certo? E aí você fala, mas por que o VO2 vem depois do limiar? Justamente porque depois que eu passo do limiar, minha frequência cardíaca continua aumentando e o meu coração é um músculo, também tem mitocôndria. Também tem e minha ventilação pulmonar, meu diafragma, também é um músculo, ele também tem mitocôndria. Então, logo depois do ponto do limiar, o consumo de oxigênio cresce um pouquinho. Por quê? Porque esses músculos que fazem uma função também, né, vital ali, eles também consomem oxigênio. Só que a partir do ponto que eu cheguei no limiar, aquele músculo testado, por exemplo, na bicicleta, os músculos das pernas, eles não têm como consumir mais oxigênio. Entendeu? Por isso que a gente fala, VO2 de pico, certo? Aí tem um limiar. Como é que a gente aumenta o limiar? Lembra que eu falei que o limiar é o indicador mais importante? Fazer dessas fibras que não têm mitocôndrias passarem a ter, certo? Por que é tão importante hoje, tá tão na moda falar em treinamento intervalado? Porque, ó, treinamento intervalado de alta intensidade. Ou seja, eu coloco uma velocidade muito alta, um pace baixo, né? Eu consigo fazer mais força, né? Eu dou tiros. Ao invés de correr tranquilo, pedalar tranquilo, eu dou tiros. Nesses tiros, essa intensidade maior recruta mais fibras. E nesse contexto, fibras que não têm mitocôndrias. Quando essas fibras elas sofrem quebra do seu balanço energético, quantidade de ATP e AMP, creatina fosfato e creatina livre, esse tipo de coisa, você sinaliza dentro dessa célula para o surgimento de novas mitocôndrias, que é o que a gente chama de biogênese mitocondrial, certo? Quando começam a surgir novas mitocôndrias, essa célula que antes só funcionava via glicólise anaeróbia, passa a funcionar via glicólise aeróbia. Formou piruvato, vem para a mitocôndria, produz energia. Então, se antes o meu pace 15 km por hora era o meu ponto de limiar, por exemplo, 15 km por hora eu aguento manter por 2 horas. Mas se eu correr a 16, eu aguento correr por 10 minutos. Eu quebro, certo? Então, esse 15 por hora era o momento que eu recrutei todas as fibras que têm mitocôndrias. Quando eu estou correndo a 16, eu já estou recrutando um pouquinho de fibras que não têm mitocôndrias. Quando eu faço o treino intervalado, esse pouquinho de fibras entre 15 km por hora e 16 km por hora começam a ter novas mitocôndrias. E aí o meu ponto de limiar que antes era 15 passa a ser 16. Perfeito. Então qual que é a ideia do treino, principalmente intervalado? Você ativar as fibras que têm poucas mitocôndrias para gerar déficit energético nelas, para que elas sinalizem para a biogênese mitocondrial. Por isso que eu sempre falo, todo corredor, todo ciclista, todo nadador quer melhorar pace, não é rodagem. Estou dizendo que rodagem é inútil? Não. Acabei de citar aqui rodagem como um método bom para melhorar o débito cardíaco, por exemplo. É importante rodagem. A questão da tática, distribuição de energia na prova, reconhecer a topografia de uma prova, né? Conectar os diferentes sistemas do organismo dentro daquele regime de trabalho que a prova exige. É importante rodar. Aumentar a economia de corrida, tecnicamente falando, parte biomecânica, através da rodagem. Porém, para ganhar pace, potência aeróbia, é treinamento intervalado ou método de repetição em alta intensidade. Certo? Perfeito. Como é que a gente trabalha, né, nesse mecanismo, né?
A gente tem um método que a gente chama de antiglicolítico. Isso que eu ia falar, né? segmentar esses dois aqui para ficar mais fácil. Que é bem legal. Quem acompanha o Fernando sempre vê ele lá postando o método antiglicolítico. Comendo com farinha esse negócio. Comendo com farinha, né? Faz 2, 3 vezes por semana aí fácil. O que é o método antiglicolítico? Exercícios de intensidade máxima. Naquilo que a gente chama de intensidade alática. Quando a reserva de creatina fosfato está cheia. Tiro de velocidade, como se fosse um velocista. Quando você faz esse tiro, a intensidade é altíssima. Então você recruta todas as fibras. Tanto as oxidativas, quanto as intermediárias, quanto as glicolíticas. O que acontece nas fibras glicolíticas? Déficit energético. Certo? Só que antes de você acidificar, né, vamos supor, você dá um tiro máximo. 10 segundos você aguenta. Se você tentar arrastar para 20, 30 segundos, começa a queimar a perna. Certo? Você não vai deixar chegar nessa zona que queima a perna. Você para antes. Então, por isso que a gente fala de antiglicolítico. Eu trabalho na zona de intensidade que a gente classifica como alática. Certo? Eu não deixo o exercício vir para a zona lática ou glicolítica. Por isso a gente fala antiglicolítico, não é ausente de glicólise. É um exercício que ele não vem na intensidade, que a glicólise é o principal. Certo? Isso é só importante assim, entender a base. Certo? Então, são tiros curtinhos. Por exemplo, o Fernando faz correndo. A gente coloca de 6 a 8 segundos velocidade máxima de corrida. Deu esse tiro, ele baixa a reserva de creatina fosfato antes da acidez. Aí o que ele vai fazer? Recuperar por 1 minuto. Em 1 minuto, ele vai recuperar por completo a reserva de creatina fosfato? Não, precisa de 3 a 5. Só que assim, 1 minuto, considerando que ele correu 8 segundos, permite ele repetir esse tiro de 8 segundos, praticamente com a mesma qualidade. Então a gente vai repetir esse tiro, por exemplo, 5, 6 vezes, com 8 segundos, por 1 minutinho de pausa. Depois de 5, 6 vezes, aí ele vai começar a sentir cansaço, como se fosse o músculo querendo acidificar. E ele interrompe o exercício. Quando você olha para essa dinâmica, né, entre fadiga e recuperação, por exemplo, 5, 6 tiros de 8 segundos, com 1 minuto de pausa entre os tiros, ele fica em déficit energético naquelas fibras mais rápidas por 8 a 10 minutos. Ou seja, ele tem um mecanismo muito efetivo de sinalização para o surgimento de novas mitocôndrias naquelas fibras que antes não tinham mitocôndrias, permitindo o aumento do limiar anaeróbio, certo? Agora, outras formas de se trabalhar bem nessa direção, que promove o aumento de mitocôndria, mas também faz angiogênese, que é o aumento de vasos sanguíneos em volta da fibra, é quando a gente utiliza o tradicional HIIT, né? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ou quando a gente utiliza o método de repetição, que eu coloco no meu livro, que são tiros na zona do VO2 ou até um pouquinho mais, com duração de 3 a 8 minutos. E eu dou a pausa completa e repito. Por isso que se chama método de repetição. Quando a gente faz o HIIT, o cara faz lá, por exemplo, 4 minutos forte por 2 de pausa. Na hora que ele vai para o segundo tiro de 4 minutos, ele está fadigado ainda da primeira série. Então, o segundo tiro de 4 minutos ele é pior do que o primeiro. Já sai prejudicando. Ele sai prejudicado. Então, vamos dizer que o Fernando faz lá na bicicleta, né, no airbike, na bike aérea, né, bicicleta aérea. Está lá pedalando, vamos supor, a 400 watts por 4 minutos. Termina o tiro, ele vai descansar 2. 2 minutos é pouco. Na hora que ele vai fazer o próximo tiro, a potência já cai para 380, 370. Ele depois descansa 2 minutos. Quando vai para o terceiro tiro de 4 minutos, já está fazendo a 320. Ele vai acumulando fadiga e vai piorando. O método de repetição vai fazer 400 watts. Ele vai descansar o suficiente para repetir 400 watts. Ou seja, a repetição da qualidade. Por isso que a gente fala método de repetição. É a mesma zona de intensidade do HIIT, mas não é HIIT, é diferente. É um método mais qualitativo. É um método um pouco mais qualitativo que o HIIT. Então, pense o seguinte, quando a gente trabalha tanto para o HIIT quanto para o método de repetição, a gente está na zona do VO2, que é um pouquinho acima do limiar anaeróbio, ou até ali uns 10, 15% a mais. O que essa zona de intensidade ela nos permite fazer? Você vai recrutar todas as fibras que têm mitocôndrias e um pouquinho das que ainda sobraram e não possuem tantas mitocôndrias, certo? Um pouquinho. Quando eu uso esse pouquinho a mais, depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, essas fibras começam a fadigar porque elas não têm mitocôndria, certo? Só que o que acontece? Ao invés do atleta ele perder velocidade ou ele parar, ele aumenta o grau de mobilização psicológica, ele aumenta o esforço e ele consegue recrutar mais um pouco de fibra, que ele ainda tem uma reserva. Vamos pensar assim, ó, num gráfico de barras, de 0 a 100%. Imagina que se ele recruta 70% das fibras, ele está com todas as fibras que têm mitocôndrias. Então, de 70 até 100, são 30% de fibras que são glicolíticas.
Então vamos dizer que ele está correndo a 100% do VO2 máximo, que é um pouco acima do limiar, certo? Então ele está recrutando 80% das fibras. Então 70% das fibras têm mitocôndrias e mais 10% das que não têm mitocôndrias. Depois de um minuto, esse grupinho de 10%, por não ter mitocôndria, fadiga. Então o que ele faz? Ele aumenta o esforço, ele vai para o sofrimento e recruta o segundo grupinho de 10%, entre 80 e 90. Porque aquele grupinho de 70 e 80 fadigou. Então um está compensando o outro. A gente chama isso de mecanismo de alternância de unidade motora. Certo? Então na hora que ele cansa aquele segundo grupinho, ele vai para o terceiro grupinho. Que seria os últimos 30%. Ou, no caso, 10%. Os últimos 10%, né? E aí, quando ele fadiga esse terceiro grupo, ele vai falhar no exercício. Por quê? Porque ele acabou com a reserva de recrutamento. Ele vai voltar para a zona do limiar ou abaixo até. E aí, na hora que você olha para o contexto geral, aqueles 30% de fibra glicolítica, todas sofreram fadiga. Mas não uma fadiga tão profunda, porque a gente não recrutou elas de uma vez até a falha. Elas sofreram fadiga discreta. Foram por alternância, né? Por alternância. Elas vão ter biogênese mitocondrial, assim como no método antiglicolítico. E além disso, pelo fato do exercício ser contínuo, pelo fato ali do sistema cardiovascular estar trabalhando a todo vapor, enviando oxigênio para essas fibras estarem captando e utilizando, você vai gerar dentro da célula uma diminuição da pressão parcial de oxigênio. Essa diminuição vai estimular lá um fator de hipóxia, que vai estimular uma outra proteína, né, que a gente chama de VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, que vai promover o quê? Aumento de vasos sanguíneos em volta. Que são os capilares que nós falamos agora há pouco. Os capilares. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Na hora que o sangue passar ali, você vai ter um aporte maior de mitocôndrias em volta daquela fibra. E aquela fibra tem mais mitocôndrias, porque a gente usou o método antiglicolítico. Então, o limiar sobe. Se o limiar sobe, o pace sobe. Então, olha só, método de repetição na zona do VO2 ou até um pouquinho mais, colocar aí 100, 110% do VO2 máximo, correr de 3 a 5 minutos, de 3 a 8 minutos, perdão, de 3 a 8 minutos. Para quem está em casa e fala, pô, mas eu não sei meu VO2 máximo, eu nunca testei. É o seguinte, dá um tiro de 8 minutos pro máximo. Não tem erro. O melhor tempo que você conseguir fazer 8 minutos vai ser aquela zona, porque esse melhor tempo que você consegue para 8, você não conseguiria para 20. Percebe? Ou daí você fala assim, pô, mas eu fadiguei com 5, tá bom. Daí você fala, pô, mas como é que eu sei se não foi forte demais? Se fosse forte demais, você fadigava com menos de 2. Perfeito. Por isso que a gente fala, de 3 a 8 minutos é o time. Você está acima do VO2 com certeza, você vai quebrar antes de 10 minutos, você não vai gerar acidez excessiva. E vai promover essa diminuição de pressão parcial de oxigênio, que vai aumentar não só as mitocôndrias, mas como também os vasos sanguíneos em volta das mitocôndrias. Perfeito. O antiglicolítico, eu consigo pegar todas as fibras de uma vez. Então eu consigo aumentar muito a mitocôndria. Agora, o que é ideal? Combinar os dois. Por que combinar os dois? Porque se eu dou só mitocôndria, só antiglicolítico. Na hora que eu coloco o cara para fazer um trabalho de longa duração, ele não está acostumado a sincronizar o trabalho cardiovascular e respiratório com a atividade muscular, ele quebra também. Porque dele vai sentir outros tipos de fadiga, como por exemplo no músculo diafragma e outros músculos que ajudam na própria respiração. Até o próprio fator psíquico pesa muito. Até o fator psíquico. Perfeito. Não está acostumado com aquela atividade. Sim. Então, dividimos assim os métodos de resistência. Trabalho cardiovascular, 130 a 150, no máximo 160 batimentos por minuto. De forma contínua, por tempo prolongado. 30 a 60 minutos por sessão. 3, 4 sessões por semana, por 10, 12 semanas. Isso aumenta bem o volume sistólico do coração, certo? Trabalho para angiogênese. Exercícios na zona do VO2 máximo ou um pouquinho acima. Pode ser o HIIT, que seriam aí séries de 2 a 4 minutos, por 2 minutos de pausa, 4 a 6 tiros, já vai dar um efeito bacana, como uma série, né? Dá para você fazer 2, 3 séries por treino. Ou método de repetição. Eu gosto muito de passar de 3 a 4 tiros de 8 minutos, que daí o cara consegue trabalhar bem. E a pausa fica longa, porque tem que ser de repetição. Lembra que eu citei? Porque de repetição mantém a qualidade. Que nem o Fernando faz na esteira. Ele corre mais ou menos a uns 16,5. Ontem foram 6 tiros de 5 minutos para 15,5, 16. 15,5, 16. Bem, né? Vamos colocar assim, ó, 16. 5 minutos a 16 por hora pro Fernando correndo. Tá. Se ele tentar continuar, não vai. Ele ia quebrar. Ele aguenta 5 minutos, certo? A 16 por hora. Só que daí, se eu dou uma pausa de 2 minutos, ele corre 16 por hora 1 minuto daqueles 5 minutos. No minuto 2 ele já começa a cair para 14, para 13. Isso seria o HIIT. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero repetir o mesmo tiro nos parâmetros cinemáticos e dinâmicos, com a mesma qualidade da técnica, com a mesma potência exercida, com o mesmo tempo.
certo? Então vou dar uma pausa, por exemplo, de 10 minutos. Então ele correu, por exemplo, 5 minutos forte. Vai descansar 10 minutos. Daí de novo 5 minutos forte. Descansa 10 minutos. Outro. Daí ele fez 6 tiros de 5, né, Fernando? Todos cravadinhos. Todos cravadinhos. Caraca. Podia fazer o HIIT também. 4 minutos forte e descansa 2. Só que ele ia fazer o primeiro tiro para 16,5, porque foi 4 minutos ao invés de 5. Aí o segundo já cairia para um 15,5. Isso assim, imaginando como velocidade média. O terceiro já cairia para 14,2. O quarto ele faria para 13,6. Já tá abaixo do limiar, não adianta. Já é. Não, e as adaptações são um pouco parecidas, mas elas se diferenciam também, né? Porque, pô, o HIIT vai estimular um pouco mais, se for na corrida, né? Vai gerar um pouco mais de hipertrofia também, vai gerar estimulação da biogênese mitocondrial, mas não nas fibras necessárias, ali, talvez assim. não na mesma pegada do antiglicolítico, né? Então assim, é diferente, né? E ainda, né, teria ainda dentro de resistência geral hipertrofia de fibras do tipo 1, né? Com o método isotom. Até o criador do de repetição e do antiglicolítico e do isotom é o Seluyanov, né? O Viktor Nikolaevich Seluyanov. O cara é brabo. Esse é brabo. Então, ó, pessoal, para você, fazendo um resumão. Então, trabalhar o coraçãozinho para você melhorar a entrega desse teu oxigênio. Trabalhar com os métodos que o professor falou, repetição e HIIT, para colocar mais vaso sanguíneo para captar esse oxigênio. E método antiglicolítico para você saturar a tua musculatura de mitocôndria, tá? Então, resumindo, basicamente Perfeito. é Falando isso, de né, método, pessoal? essa semana eu estava lendo sobre método de treinamento do professor Verkoshansky, né? Do livro de treinamento for especial. Daí ele fala sobre um método que você treina numa intensidade mais baixa, de longa duração, para depletar as reservas de glicogênio no músculo. Daí 1h30, 2 horas depois, você treina com os mesmos parâmetros dinâmicos e cinemáticos, né? O mesmo exercício, vamos dizer assim, numa intensidade mais alta, para que você possa, vamos dizer ali, melhorar as capacidades aeróbicas das fibras glicolíticas. Mas também é isso aí, interessante. caraca, bacana. Interessante, legal. Bacana. É porque diminuição de glicogênio sinaliza para a mitocôndria também. Né? Então, treinamento, uma coisa importante, né? Treinamento de resistência tem que ter volume alto. Não adianta fazer, tipo, uma série de antiglicolítico, uma série de HIIT. E o único adendo que eu queria fazer ainda, né? Que a gente falou, né? Cardiovascular e tal. Daí lembra que tinha falado do hemodinâmico. Se você tem grana, né? Tô até olhando aqui na câmera. Se você tem grana, passe um mês em altitude elevada e aumente o seu hematócrito. Então, ao invés de você ter 15 gramas de hemoglobina por decilitro, você vai ter 16, 16,5, né? Talvez até 17 gramas por decilitro, né? Então, um mesinho aumenta lá na a capacidade altitude, de transporte, né? aumenta a capacidade de transporte, facilita a entrada do oxigênio, né? Mas tem que tomar cuidado aí, né? Que tem premissas do treinamento em altitude, né? Isso é conversa para outro dia, né? Galera, Infelizmente. vamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, você ficou até aqui. É um episódio longo, é extenso. Você vê que o conteúdo é denso, não é fácil de entender, principalmente se você, profissional da área, às vezes está se formando, né? É uma linguagem meio complicada. Técnica. Meio russa. Pra gente também foi difícil de entender. Tem muitas coisas que a gente ainda busca na literatura. Volte e meia conversa com o professor Cassidori para tentar sanar algumas dúvidas que ainda surgem e sempre vão surgir, porque quanto mais a gente estuda, Isso que é legal, né? O mais a conhecimento gente é infinito, né? vê que precisa desse estudo. Então, professor, muito obrigado pela tua presença, por Mais uma vez. estar aqui compartilhando mais uma vez do seu conhecimento e ajudando aqueles que nos assistem e nos acompanham. Então, galera, não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar, sigam as nossas redes sociais, sigam o professor Cassidori, prestigiem o trabalho dele, que vale muito a pena, tá? Muito obrigado e até a próxima. Forte abraço. Tamo junto. Tchau. Valeu, Cassidori. Valeu.